Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Solano Henriques. E ontem, 17 de junho, o famoso caso Watergate completou 50 anos. Watergate, para quem não lembra, foi um escândalo ocorrido em meados do ano de 1972, lá nos Estados Unidos, e envolvendo a invasão do complexo de edifícios Watergate, daí o nome do caso. E as investigações no final dessa história culminaram aí com a renúncia do presidente Richard Nixon, republicano. Houve uma invasão lá por agentes do governo ou contratados pelo governo para instalar microfones e fotografar documentos lá da sede do Partido Democrata, e o negócio não deu certo, né? Foram pegos, o vigia do prédio estranhou uma fita adesiva na fechadura de uma porta para evitar que a porta trancasse, chamou a polícia, que chegou imediatamente e pegou todo mundo com a mão na massa. Então, tornou-se um paradigma de corrupção, né, no governo Nixon. Cerca de 69 pessoas foram indiciadas e 48 delas, a maioria oficiais do governo Nixon, acabaram sendo condenados pela justiça. E é uma história cumprida. O Nixon havia sido eleito em 1968, né, e sucedendo Lyndon Johnson, e tornando-se o terceiro presidente dos Estados Unidos a ter que lidar com a guerra do Vietnã. Então ele tocou o governo dele e, acabando aí passando os 4 anos, ele voltou a se candidatar em 72, tendo como opositor o senador democrata George McGovern, e obteve uma vitória esmagadora, ganhando em 49 dos 50 estados. E o caso Watergate teve então, né, início durante essa campanha aí do segundo mandato, né, em 72, e no dia 17 de junho daquele ano ocorreu então a invasão, acabei de falar, né, do Comitê Democrata, Comitê Nacional Democrata, no complexo de Watergate, lá na capital, Washington, e 5 pessoas, 4 das quais haviam participado da fracassada invasão da Baía dos Porcos, mais um fiasco da CIA, que ocorreu em 61, foram detidas então pela polícia, né, tentando instalar escutas lá no comitê e fotografando documentos. E aí então começou a história aí, né, dos 2 repórteres investigativos, Bob Woodward e Carl Bernstein, que 2 jovens repórteres, né, do The Washington Post fizeram carreira. E eles investigaram a fundo a história e durante muitos meses, né, e estabeleceram ligações aí entre a Casa Branca e a invasão do escritório, né, do Partido Democrata. E muitas das informações obtidas por eles eram passadas por um agente do FBI, o número 2 do FBI, né, Mark Felt, que teve o seu nome aí ocultado, não foi revelado durante 30 anos. Só depois da morte dele é que revelaram o nome dele, a fonte secreta, o Deep Throat, o Garganta Profunda, que foi denominado. E durante a investigação foram apreendidas, né, fitas gravadas que demonstravam que o presidente Nixon tinha conhecimento das operações ilegais, inclusive gravações do próprio Salão Oval da Casa Branca. E essas fitas haviam sido editadas, trechos removidos, tentaram fazer de tudo para acobertar o caso. E as tais fitas, inclusive, advogado do Nixon tentou alegar que o Nixon tinha suas prerrogativas, não precisava apresentar prova nenhuma, mas em julho de 74, a Suprema Corte americana julgou o caso aí e obrigou o Nixon a entregar as gravações, as originais, né?
que iriam comprovar de forma inequívoca o seu envolvimento aí na invasão aí do Comitê Democrata. E, consequentemente, a abertura do processo de impeachment. Aí, 16 dias depois, em 9 de agosto, Nixon renunciou à presidência e foi substituído pelo vice Gerald Ford, que imediatamente anistiou Nixon, retirando aí as devidas responsabilidades legais perante qualquer infração que tivesse cometido. Então Nixon foi perdoado. E lá o perdão funciona, é diferente daqui. Aqui no Brasil o presidente Bolsonaro perdoa o deputado e o STF não está nem aí. Então, só para encerrar essa fase aqui, né, por muitos anos, então, voltando a falar aí do Deep Throat, o Garganta Profunda, a identidade dele permaneceu desconhecida até maio de 2005, quando então o ex-diretor assistente do FBI, W. Mark Felt, foi revelado como o informante, e Bob Woodward e Carl Bernstein confirmaram o fato. E em relação aí ao escândalo de Watergate, eu na época era novo, tinha acho que 11 anos, mas eu lembro direitinho, lembro inclusive do Nixon, no dia que ele renunciou, ele entrando no helicóptero, dando adeus. Tem vários filmes excelentes retratando essa história, todos os homens do presidente, tendo como protagonista Robert Redford e Dustin Hoffman, excelente filme, vale a pena assistir de novo. Mas o Richard Nixon, pessoal, foi um grande presidente, tirando esse escândalo aí. Ele foi presidente 2 vezes, foi senador, foi deputado, teve uma carreira impressionante na política americana, exerceu uma grande influência aí. Ele era muito querido pelos chineses, pelo Mao Tse Tung gostava dele, inclusive até o governo soviético. Ele protagonizou uma abertura ali para a China. E Nixon faleceu em 1994, aos 81 anos de idade. Então, realmente, essa história aí, o Watergate, para quem viveu na época e acompanhou o caso, na época não tinha internet, né? Era tudo na revista, no jornal, que chegava na televisão. Mas foi... Eu lembro tudo, lembro direitinho, depois estudei quando a gente já estava adulto já. Gosto de acompanhar. Inclusive hoje eu vou assistir de novo Todos os Homens do Presidente com Robert Redford. Vou assistir de novo, ótimo filme, excelente. E faz parte da história mundial, da história dos Estados Unidos. Vale a pena conhecer então a história aí do escândalo de Watergate. Deixa aquele like e se inscreva no canal.